Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre essa temática tão terrível que aconteceu recentemente, se não me engano foi antes de ontem, na distribuição de mantimentos, tá? Para palestinos civis. A gente não está falando aqui necessariamente do Hamas. Daqui a pouco a gente vai citar todo esse contexto para tentar entender o que de fato aconteceu. Porque vocês sabem que aqui no Brasil existe uma tendência, vamos colocar assim, claro que isso vai depender de grupo para grupo, de agente informativo e midiático para agente informativo, midiático, então na verdade, depende de quem está falando, com que índole está falando, com que intenção está falando e também de como ele interpreta o fato. O fato está aqui, tá? Isso aqui é um fato, isso aqui aconteceu e ninguém pode negar, ainda que você esteja de um lado ou de outro desse espectro de interpretação ou narrativa a respeito da guerra. A guerra está aqui, ela acontece e nós estamos falando de um comboio de ajuda humanitária que envolve militares israelenses e uma multidão de pessoas. Eu tenho até um vídeo aqui dessa matéria do site da revista, aliás, a Revista Brasil. E você tem aqui algumas imagens. Isso aqui são imagens de um drone israelense mesmo, tá? Olha só. Milhares de pessoas cercando um caminhão de mantimentos. E ao que parece, alguém começou a atirar no meio da multidão e gerou muito desespero. Algumas pessoas fugindo, meio que pisotearam outras, e também teve atropelamentos do caminhão que tentou sair ali, ó, tá vendo? É uma situação desesperadora, cara, isso aqui, é bizarro. Muita gente mesmo, muita gente. E a alegação de que soldados israelenses atiraram contra essa multidão, o que é um crime de guerra. Se isso de fato aconteceu, da maneira como tem sido noticiado no Brasil, não há dúvida alguma de que tenha sido um crime de guerra. Mas, é como eu falei para vocês, a gente tem um fato aqui, a gente tem imagens, mas essas imagens não deflagram necessariamente ou claramente o que aconteceu, e há versões de testemunhas oculares. Então vamos começar fazendo a avaliação que está descrita aqui nessa matéria. Depois eu vou ler um texto que é mais reflexivo a respeito de tudo que acontece nessa disputa, que não é disputa de terra, hein? Mas é a disputa entre o resgate de civis que foram sequestrados com o dilema de que nessa tentativa de resgate pessoas inocentes estão morrendo. Então são coisas aí que precisam ser muito bem pontuadas. Vamos ver essa versão aqui. Um incidente violento ocorreu no norte da faixa de Gaza na quinta-feira, enquanto a ajuda humanitária estava sendo entregue aos residentes, e relataram os militares israelenses divulgando imagens aéreas de uma correria que acabou em mortes. Então, tá vendo? As imagens foram divulgadas pelo próprio exército de Israel. Então não foi uma coisa que eles quisessem esconder e tal. O que ainda não necessariamente vai justificar as ações deles, tá? Isso aqui eu não estou falando para justificar nada. Estou dizendo que foi assim, uma divulgação de imagens de um drone israelense. Durante o incidente, dezenas de palestinos sofreram ferimentos como resultado de empurrões e atropelamentos. Isso foi dito por um porta-voz das Forças de Defesa de Israel. O exército diz que multidões se aglomeraram em volta de caminhões de ajuda para saquear os suprimentos, a oeste da cidade de Gaza, com homens armados palestinos abrindo fogo durante confrontos violentos. Então, a gente já tem aqui um elemento que eu dificilmente ouvi em alguns sites de notícia. Que, bom, há a alegação, aí eu preciso confirmar se isso é verdade ou não, de que existiam agentes palestinos, que a gente, bom, se a gente está pensando aqui em homens armados palestinos, deve ser alguém vinculado ao Hamas ou vinculado à Jihad islâmica. Agora precisa ver se isso de fato é verdade ou não. Mas é a versão, até onde entendi, do exército de Israel. A maioria das vítimas foi pisoteada até a morte, porque evidentemente se houve tiros, se esses homens abriram fogo contra a multidão, então a maioria das pessoas tentaram fugir, porque ninguém quer morrer, literalmente. Ocorreu uma grande confusão, um grande desespero e algumas pessoas foram pisoteadas. Outras foram atropeladas porque os caminhões tentaram também sair, porque os caras também estavam recebendo tiro e acabaram atropelando outras pessoas. Acho que ele vai dizer aqui, uma parte da multidão teria se aproximado de uma unidade das FDI que supervisionava a entrada dos caminhões, fazendo com que os soldados disparassem tiros de advertência para o ar. Então a alegação é essa, olha. Primeiro, estavam fazendo a entrega de mantimentos, certo? Estava uma multidão aqui. Essa multidão ficou... a alegação também de que algumas pessoas civis estavam tão desesperados
que acabaram tentando pegar esses mantimentos à força, mas não, a questão de se isso foi realmente saque ou não também é controversa. Mas já tinha uma confusão aqui. Tá? As autoridades de saúde controladas pelo Hamas em Gaza disseram que o fogo israelense contra pessoas que esperavam por ajuda perto da cidade de Gaza matou mais de 100 e feriu cerca de 700 pessoas, com um hospital afirmando ter recebido 10 corpos e dezenas de feridos. Então a alegação do Ministério de Saúde da Palestina, que é a do Hamas, evidentemente, é de que foi um ataque totalmente gratuito, onde soldados israelenses simplesmente na entrega de mantimentos saíram atirando ao bel prazer contra uma população inteira. O que, sinceramente, a meu ver, não faz o menor sentido. Qual o sentido de você entregar mantimentos para uma população e de repente sair atirando neles como se fossem nada? E não se faz isso nem com animais, imagina com seres humanos, né? Bom, os palestinos em Gaza afirmam que as tropas israelenses atacaram os habitantes de Gaza que esperavam pela ajuda humanitária e já chamam isso de massacre de Al-Rashid. Segundo testemunhas oculares que falaram à CNN, os caminhoneiros tentaram fugir da área e certamente eles tentaram fugir porque estava tendo algum tiroteio e atropelaram acidentalmente os palestinos que ali estavam, alguns palestinos. Infelizmente, muitos morreram. A investigação inicial do FDI também indica que a maioria das vítimas morreu por terem sido esmagadas ou pisoteadas. É literalmente uma tragédia, não tem outra coisa para dizer. Os detalhes da investigação indicam que o incidente ocorreu ao início da manhã, durante uma operação humanitária para levar ajuda ao norte da faixa de Gaza. Tarefa considerada mais complexa do que a distribuição de ajuda no sul da faixa de Gaza. Então, aí você tem de novo aqui as imagens, tá? Dessa situação. Isso aqui é um inferno na Terra. As pessoas correndo, certamente aqui já em meio ao tiroteio. Vários meios de comunicação palestinos e contas de mídia social relataram informações conflitantes sobre o número de mortos. Hoje eu vi algumas notícias em torno de 100 pessoas, ou mais até. Então é muita gente. E aí somando ao número de mortos em Gaza, desde da invasão israelense, nós teríamos mais de 30 mil pessoas mortas. Mas aquilo é aquilo que eu tinha dito no outro vídeo, é uma informação que vem do Ministério de Saúde palestino, que é vinculado ao Hamas. Então, até que ponto esses números são exatos ou não, e se são, nós estamos falando de quantos palestinos mortos que são vinculados ao Hamas e, portanto, são terroristas, e quantos civis. É uma questão bem complexa. Mas é evidente que nada justifica o fato de civis estarem morrendo. Há aí um dilema ético que eu apontei no vídeo anterior, porque a causa de Israel não é uma invasão como, por exemplo, aconteceu na Rússia em relação à Ucrânia. Aqui Israel invadiu para resgatar seus próprios civis que foram sequestrados. Então a gente tem que considerar essa diferença. Você não pode comparar o que aconteceu na Rússia em relação à Ucrânia com o que acontece aqui na faixa de Gaza, da invasão de Israel para com esse pequeno território que é um território palestino. Né? Porque claro que existe ali a parte da Cisjordânia que também é território palestino e que obviamente não está sendo invadido, mas a faixa de Gaza sim, porque supõe-se a reféns ali e também a tentativa de desmantelar completamente o grupo terrorista que governa aquela região. Essa é a primeira notícia. A segunda notícia é um pouco mais antiga, que vai falar também de um ponto que muita gente não considera aqui no Brasil quando vai falar do assunto. Que é esse aqui, ó, o Hamas bloqueia ajuda humanitária a civis em Gaza. Esse aqui é um dos crimes que o Hamas tem provocado, dentre tantos outros que daqui a pouco eu vou citar também. Mas a notícia vai dizer o seguinte, isso aqui é de 4 de fevereiro de 2024, tá? Imagens de vídeo de Gaza que circulam na internet comprovam alegações de que o grupo terrorista Hamas, que governa a região, está impedindo que os civis recebam ajuda humanitária. O porta-voz árabe das Forças de Defesa de Israel, coronel Avichai Andrai, eu não sei se eu li certo esse nome, divulgou imagens que retratam membros do Hamas usando violência contra civis, dificultando a distribuição de ajuda e restringindo seu movimento a áreas consideradas mais seguras. Os vídeos filmados recentemente mostram indivíduos armados identificados como terroristas do Hamas que interferem na distribuição de ajuda humanitária no hospital de Al-Amal. Essa imagem aqui, ó. Foram relatados casos de violência física e disparos para o ar para intimidar civis que procuravam assistência. Olha só, né? Olha só isso aqui.
Além disso, há relatos de que o Hamas está bloqueando passagens de pessoas que tentam deslocar-se para áreas consideradas menos voláteis, ou seja, proibindo que a população saia da zona de guerra. O coronel Andrai enfatizou que estas imagens apresentam apenas uma fração das evidências que mostram o que ele descreve como corrupção e crueldade predominante sob o domínio do Hamas. Para sublinhar ainda mais o descontentamento público, o general Hassan Alian, coordenador das atividades governamentais nos territórios, divulga um vídeo que mostra residentes de Gaza num corredor humanitário em Khan Younis, expressando a sua oposição ao Hamas, gritando: o povo quer derrubar o Hamas. Eu já vi algumas notícias nesse sentido, de que muita gente ali da Palestina sabe, muita gente mesmo, uma grande parcela da população sabe que o grande culpado dessa guerra é o Hamas, e eles exigem que o Hamas devolva os civis para os israelenses saírem de lá o mais rápido possível, porque eles querem voltar a viver normalmente. E eles sabem que se os civis forem devolvidos, Israel não terá nenhuma justificativa de ficar lá, certo? Em resposta ao alegado obstáculo à entrega de ajuda e à segurança dos civis, as forças de Israel, de defesa de Israel, estabeleceram um corredor humanitário para facilitar a circulação segura de civis para fora das zonas de combate. Mas é aquilo, mesmo nesses corredores humanitários, houveram ataques contra os civis. E quem fez esses ataques? Não foi o exército de Israel, porque o exército de Israel que estava fazendo o corredor humanitário. O ataque é, de novo, um crime do próprio governo palestino, que é o governo do Hamas. Alian observou o aumento nas críticas públicas contra o Hamas nos últimos dias, à medida que os residentes de Gaza dão prioridade ao seu bem-estar e à segurança de seus filhos. Claro, os pais palestinos preocupados, antes de tudo, com a segurança da sua família, em detrimento do fortalecimento militar do Hamas e dos atos terroristas associados que colocam em risco o seu futuro. Os militares israelenses também relataram a utilização sistemática da infraestrutura civil, de infraestruturas civis pelo Hamas, incluindo hospitais, para atividades militares. Então isso aqui meio que deflagra o que a gente já sabia, né? De que o Hamas atenta contra a sua própria população em via de, sobretudo, ganhar fôlego no Ocidente, para forjar narrativas dizendo que quem comete esses crimes é o exército de Israel contra a população palestina, quando na verdade muito disso aqui é ocasionado pelo Hamas. Porém, como eu falei para vocês, há necessidade da gente ter o cuidado de não achar que numa guerra nós temos sempre um lado muito bonzinho e outro lado extremamente maligno. As guerras não são assim, são seres humanos que estão nesse tipo de enfrentamento. E daí eu escrevi um texto a esse respeito para a gente tentar avaliar isso agora de modo reflexivo à luz dessas notícias, tá? E verificar também uma meia-culpa do exército de Israel. Antes disso, eu tenho aqui um comentário que eu fiz no último vídeo que eu lancei sobre esse tema. Deixa eu só abrir ele aqui. Esse aqui é o meu vídeo, né? Sobre essa temática onde eu pergunto se Israel é um país genocida, quer dizer, o governo de Israel, na verdade. Se o governo de Israel é um governo genocida ou não, certo? E eu escrevi um comentário tentando resumir minhas ideias. Eu editei muito esse comentário aqui para chegar a um ponto onde eu consiga me sentir satisfeito com a minha síntese, certo? Então aqui ficou meio... Eu não sei por que ficou assim, a edição ficou tudo mesclado, mas se eu abrir aqui em editar, eu não vou editar mais, tá? Mas se eu abrir aqui em editar, ele vai permitir eu ver o modo como eu de fato deixei escrito. Vamos ver se eu consigo, né? A necessidade de... Agora tá certo. Eu não sei porque ficou daquele jeito, mas enfim, agora tá bom. Então olha só, primeira coisa, vou resumir isso aqui para vocês, depois a gente vai entrar nessa questão a respeito dos civis palestinos e o respeito e a necessidade de olhar para a causa deles antes de qualquer coisa, para a gente não sair por aí achando que essas pessoas sejam pessoas dispensáveis, como se elas não tivessem o mesmo valor de um judeu, que seria obviamente um absurdo, né? Todo ser humano tem a mesma importância enquanto uma vida do ponto de vista, claro, ontológico. Vejamos isso aqui. Resumindo minha visão, para quem tem problemas em considerar as nuances de tudo que eu falei nesse vídeo, eu vou resumir aqui porque eu tive muitos comentários de pessoas que me questionaram a esse respeito. Ó, você está vendo que o texto ficou de novo bagunçado, né? Não dá para entender isso. Deixa eu abrir aqui então, em editar.
Agora, aí em editar ele aparece do jeito certo. Então vamos lá. Então, primeiro, ó, existe o Israel real e as interpretações a respeito do Israel real. Eu não estou aqui defendendo o Israel virtual, que se supõe comete genocídio e mata deliberadamente o povo palestino num ato de vingança, pois essa é uma interpretação a posteriori do Israel real, mas inversamente vejo no Israel real uma democracia parlamentar. Mas aqui, como estou mencionando aqui, há uma questão de interpretação a posteriori, obviamente, de tudo que está acontecendo. Então, quando eu falo Israel real, eu quero dizer que Israel é uma democracia parlamentar, que Israel não é governado por uma ditadura. E se é uma democracia, existem debates internos na própria nação israelense. Não existe unanimidade. E se há debates internos, há debates referentes também às ações do próprio exército de Israel. Certo? É nesse sentido que eu estou dizendo aqui quando falo de Israel real e o Israel imaginário, que muitas vezes é tomado numa visão metonímica que julga o todo pela parte, dizendo, Israel é a expressão máxima do Netanyahu, então necessariamente é um país inteiro genocida, ou que tem práticas nazistas. Isso aí, pode ter certeza que nada pode estar mais longe da verdade do que isso. Quando eu falo, portanto, Israel real, estou dizendo Israel é uma democracia parlamentar. Diferente do governo que há no território da faixa de Gaza, que é um governo do Hamas, portanto, vinculado a uma causa que usa do terrorismo e que tem por incumbência exterminar efetivamente o povo de Israel. Bom, aí eu digo assim, pois essa é uma interpretação posterior do Israel real, mas inversamente vejo no Israel real uma democracia parlamentar tendo que lidar com o dilema ético entre salvar seus civis sequestrados e descolar os terroristas árabes do povo palestino. Ficou bagunçado de novo, cara, esse texto, meu Deus. Peraí. Pera. Eu vou tentar colar ele aqui. Pera. Vai entender, né? Selecionar tudo e jogar no bloco de notas. Que já aí não tem problema. Deixa eu só separar os textos aqui para não ficar tudo bagunçado, né? Pronto, agora sim. Agora não tem problemas. Vamos lá. Aí eu digo aqui, né? Voltando um pouco. Mas, inversamente, vejo no Israel real uma democracia parlamentar, tendo que lidar com o dilema ético entre salvar os seus civis sequestrados e descolar os terroristas árabes do povo árabe palestino. Então, isso aqui faz sentido à luz de uma nação que preza pelos direitos humanos, tá? Agora, isso não significa que um soldado ou um grupo de pessoas vinculadas ao exército não venham a cometer crimes de guerra. Isso pode acontecer. Por isso que eu digo aqui, para este empreendimento seriam necessárias ações cirúrgicas e não golpes à marretada, o que subjugaria até os reféns judeus em Gaza, porque se Israel age de uma maneira não pontual, certamente ele está colocando em risco também os reféns, não é só os palestinos, os civis palestinos. Caso Israel decline desse cuidado, certamente eu também declinaria em advogar tal causa, no sentido de ver na ação de Israel uma guerra justa, no sentido que eles invadiram o país para salvar reféns judeus. Tá? Isso aí justifica a invasão, mas não atos de crime de guerra, de forma alguma. Agora, consideremos. Evidentemente, erros pontuais, estratégicos ou ações individuais não contam aqui, como efetiva deliberação em fazer dos civis os verdadeiros alvos. Se Israel está fazendo dos civis palestinos verdadeiros alvos, como a mídia tem deflagrado, pela sua própria interpretação, boa parte da mídia, não vou dizer todo mundo, de que, entregar ajuda humanitária e ao mesmo tempo está lá atirando nos civis. Cara, se os civis forem alvos da guerra, então Israel está cometendo crime de guerra e como é que ele pode ser melhor do que os terroristas fizeram? Não faz sentido. Se Israel está de fato fazendo dos civis palestinos alvos e abrindo fogo contra eles de forma gratuita, isso aqui se constitui crime de guerra, democídio, e aí do ponto de vista semântico, alguns vão dizer, é genocídio. Como o Lula disse, de uma perspectiva muito mais demagógica do que qualquer outra coisa. Dificilmente alguém esperaria perfeição do governo israelense como um todo, em circunstâncias tão caóticas. Então, o que se entende aqui é de que houve uma situação que podemos considerar muito mais caótica do que planejada. Não acredito que tenha sido planejado, se caso isso tenha sido provocado realmente
por soldados israelenses atirando contra a população. Se eles fizeram isso, primeiro, independente se foi planejado ou não, foi um crime de guerra, tá? Não tem o que discutir. Agora, se eles atiraram pro alto para dispersar a população, obviamente que aí não tem crime nenhum. Mas alguma coisa aconteceu aqui. E aí fica a pergunta, se o que aconteceu aqui foi apenas a multidão desorganizada, desesperada, procurando mantimento ou tirando esses mantimentos à força, e será que isso ocasionou uma ação drástica e totalmente desproporcional de algum militar do exército israelense, ao ponto dele abrir fogo contra a população? Bom, independente disso, é crime de guerra, tá? Aí eu digo assim, dificilmente alguém esperaria a perfeição do governo de Israel como um todo em circunstâncias tão caóticas. Considerando o contexto da guerra e situações impossíveis, não quero também me iludir achando que a boa intenção de Israel equivaleria à total segurança dos palestinos. Mas isso é bem diferente de uma ação indiscriminada em aniquilar árabes, o que certamente eu repudiaria. Ora, se há, por exemplo, vamos imaginar que há uma ordem de cima do governo de Israel para que os seus soldados eliminem os civis palestinos, assim como o Hamas ordenou aos seus guerrilheiros que eliminassem os judeus, independente se são crianças, mulheres, idosos. Bom, se há uma equivalência na ação de Israel e da nação do Hamas, então é evidente que ambos seriam terroristas. Agora, não é a mesma coisa quando você entende que, se ocorreu um crime de guerra e isso foi uma ação deliberada de um indivíduo, e não necessariamente de uma ordem de cima do governo de Israel, isso, apesar de ser um crime de guerra e apesar de Israel ter que responder por isso, evidentemente, ainda assim não é a mesma coisa de um grupo que literalmente e de forma direta diz para os seus soldados matarem indiscriminadamente qualquer pessoa. Aí no ponto 2 eu digo assim, eu defendo 2 estados. Eu tinha até escrito antes aqui que eu defendo o Estado soberano palestino. Obviamente que eu defendo isso sim. Mas deu a entender que, não, mas então você quer só um Estado palestino, não quer o Estado de Israel exista? Então eu mudei para deixar a coisa mais clara. Tá? Porque basicamente o que eu sempre defendi é isso aqui. 2 estados. O Estado judeu e o palestino. A maioria das pessoas sensatas, né, consideram isso. Não justificando, porém, nem relativizando a morte de pessoas inocentes naquele território. Então, nada do que eu estou dizendo aqui é para justificar morte de pessoas inocentes, tá? De modo algum. Porque, para mim, o valor humano, tanto do palestino quanto do judeu, são iguais. Eu digo assim, muito pelo contrário, eu desejo uma Palestina livre, mas a liberdade dos árabes palestinos passa pela superação do terrorismo, que está no seio daquela sociedade. Os maiores crimes contra os palestinos são praticados pelo Hamas. E os demais, como a gente já viu aqui. Né, como ele impedindo a ajuda humanitária, impedindo que os civis saiam das zonas de guerra, fazendo da população escudo humano. E tem gente tentando relativizar isso. Mas supondo que o Hamas faça da sua população escudo humano. Não é supondo, eles fazem isso, ponto. E não só o Hamas, mas consideremos aqui todos os radicais da Guerra Santa. No entanto, a demagogia de Lula e seus asseclas preserva justamente os terroristas. Não é à toa que o Lula, recebeu apoio, pelo menos em palavras, né, do Hamas, tanto na vitória que ele teve nas eleições, quanto das suas declarações atuais. Esse texto eu escrevi semana passada, então eu digo assim, né? Ontem Luiz Inácio gritou em bom tom pelo direito de sobrevivência das mulheres e crianças palestinas. Obviamente que nisso ele está mais do que correto, mas ele falou isso como se alguém que defendesse as interferências de Israel não quisesse também essa proteção para com civis. O que é falso, porque é evidente que qualquer um que sabe que Israel deve procurar resgatar os seus cidadãos que foram sequestrados, também zela pela integridade do povo palestino e vê nessa situação um grande dilema, uma discussão diante de uma tragédia e não diante de uma arbitrariedade. São coisas completamente diferentes. Você não pode achar que o que está acontecendo na faixa de Gaza seja necessariamente arbitrário quando há o respaldo de que existem vítimas dos dois lados e não de um só. Aí eu digo assim, mas no fundo a solução do presidente do Brasil ironicamente preserva os terroristas que subjugam justamente a população que engloba mulheres, idosos e crianças, além de inflar números de mortos em guerra, culpabilizando integralmente a Israel. Agora, se essa inflação de números, mais de 30 mil mortos, se isso aqui é um número correto ou não, também é uma questão a se verificar, porque a própria nação de Israel já admitiu que eliminou cerca de 12 mil, até mais que isso, 2 mil terroristas, tá? Então, se você faz uma contabilização aí do número de mortos que estão vinculados diretamente ao Hamas e que, tendo ali uma proporcionalidade, já que o Hamas faz de sua população escudo humano, com a morte, por exemplo, a cada um terrorista morto,
você imaginaria 2 civis que perderam a vida. Dentro dessa proporcionalidade realista, diante de uma guerra, entenda bem, poderiam supor um número próximo disso mesmo. Mas também é uma questão a se verificar. Não é uma matemática exata, não é um número exato aqui, evidentemente. Aí eu digo assim, eis alguns crimes do Hamas contra os próprios palestinos. Primeiro, cooptação de jovens e crianças para a guerra. Uso de civis como escudos humanos, que aqui é o ponto mais grave, tá? É isso aqui. Uso do dinheiro público para construir foguetes em detrimento do bem-estar social. Implantação de uma ditadura religiosa pregando a guerra santa, que nada mais é do que uma arbitrariedade que infunde nas pessoas, principalmente nos mais jovens, a necessidade deles eliminarem um outro povo. Incentivos financeiros para que cidadãos comuns matem judeus. Incentivo religioso e lavagem cerebral para que jovens pratiquem o martírio homicida, e isso por uma causa que não é a soberania do povo palestino, mas a aniquilação de Israel. Apesar disso aqui acontecer, nós sabemos que a população da Palestina também tem se revoltado contra o seu próprio governo, e com razão, claro. Outro crime do Hamas, inexistência de eleições livres. Depois que o Hamas tomou o poder, acabou eleições livres. É ditadura. Destruição da economia e infraestrutura da faixa de Gaza em prol da guerra, unicamente da guerra que eles mesmos começaram. Abandono deliberado do cuidado e administração de seu próprio povo. Incitação à guerra pelo sequestro de civis estrangeiros e ataques periódicos, trazendo a ira de um outro país para o seu território, porque a parte dos erros do exército de Israel na faixa de Gaza, consideremos que quem trouxe a ira para aquela população, não necessariamente para a população, mas para os terroristas que ali dominam a população, foram os próprios terroristas. Construção de túneis debaixo de escolas e hospitais para se camuflar na guerra. Quem diz que não tem cura, vamos ser um pouco mais realistas, né? Isso aí está tudo gravado e documentado, tá? Os túneis existem, e não só existem, estão vinculados a lugares onde não se admite ataque, porque o terrorista ele pode ser tudo, mentiroso, homicida, cruel, mas eles não são burros. Eles fizeram túneis justamente em locais onde não se aceitaria um ataque direto de inimigos militares. Proibição da população em deixar a faixa de Gaza, ou até mesmo de deixar zonas de guerra ou de ataques israelenses. Então, os terroristas proíbem isso. E também, eu não coloquei aqui, mas já deflagrando, até mesmo proibindo a ajuda humanitária para a população. Atacando a própria população em vista de que ela não receba ajuda humanitária. Então, nós temos que olhar para essa situação e verificar qual é a verdadeira vilania. Tá? Qual é o grupo que realmente comete maldades efetivas e balizar isso à luz dos erros ou acertos do outro lado, que sofreu baixas por conta de um ataque indiscriminado. Aí eu digo assim, os crimes do Hamas não são só contra judeus, mas antes contra os palestinos. Todo aquele que quer falar de Palestina livre, mas preserva a existência de um governo terrorista no seio da sociedade palestina, é um cretino demagogo. Mas agora os demagogos ganham vantagem. Porque diante de todos esses acontecimentos, principalmente esse último, onde se acusa militares israelenses de terem aberto fogo contra uma população inteira de civis, é tudo que um demagogo deseja, né, em termos de narrativa. Só que a preocupação que nós temos que ter aqui, antes de tudo, é em relação aos civis e na preservação da vida deles, e não meramente com a questão do debate público. O debate público é uma outra questão que deve estar sempre atrás da mais importante, que é a preservação de vidas. Na medida, claro, do possível diante de dilemas éticos. Aí eu digo assim, no entanto, é difícil impedir o surgimento de grupos radicais islâmicos, mas é lícito punir radicais que cometeram crimes. Mas a forma que eles são punidos deve também considerar esse cálculo em relação aos civis palestinos, que nada tem a ver com os crimes do seu governo. Em terceiro ponto, e apesar desses fatos, e considerando que Israel tem o direito de invadir o território dos terroristas, uma vez que esses sequestraram civis judeus e, portanto, alheios, e continuam periodicamente lançando foguetes contra a nação judia, porque não passou uma semana sem que o Hamas continuamente lançasse foguetes contra Israel, tendo existido algum crime de guerra por parte de Israel, ou alguma morte deliberada de cidadãos inocentes vendo-os como alvo, assim como os terroristas fizeram aos judeus, a partir deste dado, uma vez confirmado isso, eu declinaria de qualquer defesa mais efetiva a Israel. Ponto. Então quero que isso aqui fique bem claro. Eu não estou aqui defendendo crimes de guerra de Israel, tentando justificar isso à luz do resgate dos civis. Porque mesmo em relação ao resgate desses civis, um crime de guerra tornando uma população inocente alvo é inadmissível em todos os sentidos. Em todos os sentidos, certo? Aí eu enfatizo, porque eu não estou aqui
justificando ações democidas. Democídio é mortes pelo governo, seja com sua população ou com a população estrangeira. Eu não estou aqui justificando isso, e sim o direito de um país soberano, que no caso de Israel, em resgatar os seus civis e punir os seus agressores, que são aqueles que estavam, de fato, vinculados ao terrorismo. Mas nunca o de matar deliberadamente os filhos de seus agressores, como se o pecado dos pais sempre recaísse sobre os filhos, que é um texto bíblico muito famoso que está lá na Torá e também no livro de Ezequiel. Você não pode culpabilizar os filhos pelos pecados dos pais, e o contrário também é verdadeiro, não pode culpar os pais pelos pecados, ou necessariamente, né, culpá-los pelos pecados dos filhos. A não ser que seja uma culpa muito indireta, né, no caso dos pais não terem criado os filhos direito e tal, mas também é bem controverso. Mas punir, não. Ora, do Israel real, eu entendo, e lembrando, Israel real é democracia parlamentar. Entendo uma nação soberana que deseja acordo de paz e não a guerra. Muito menos a aniquilação de povos árabes, já que Israel também recebeu, e recebe, agora não por conta da guerra, mas antes era muito comum, né, cidadãos árabes trabalhando ali em Israel. Então Israel não está procurando a aniquilação dos povos árabes, buscando apenas o direito, ele estaria, né, inicialmente buscando apenas o direito de se defender de ataques, de resgatar os seus cidadãos e de punir os criminosos. Direito este que não tinha na época do Holocausto, porque ali eles não tinham força militar nenhuma, já que era uma nação sem uma terra. Coisa que Solomon Sandhi teima em questionar. Né? Esse dia eu estava vendo um rapaz, um brasileiro, é Bruno Altman, não sei se estou confundindo o nome aqui, mas é um sujeito que ele é judeu, mas é totalmente anti-sionismo. E ele costuma se valer bastante, né, do livro, da literatura do Solomon Sandhi, que é aquele escritor que fala que Israel foi inventado. Né? Então, esse tipo de narrativa é muito comum nas faculdades de humanas aqui no Brasil, e muita gente acredita nisso, né, sem considerar o outro lado da moeda. Ou melhor, né, o outro lado da questão, não necessariamente sendo uma mesma moeda. O fato é que eu já questionei muito essa narrativa a respeito de que Israel foi inventado. E tem vídeos aqui sobre a história de Israel que vocês podem assistir ali para verificar os meus argumentos contra os de Altman e tantos outros. Deixa eu só ver se é esse mesmo. Não sei se eu estou confundindo o nome aqui. Bruno Altman. Desculpe, não é Bruno, pessoal, é Breno. Breno Altman, tá? Ele tem muitos vídeos aqui nesse canal do Opera Mundi. Enfim, né? Essa figura aqui. Eu já vi ele citando várias vezes o livro do Solomon Sandhi, que é uma literatura que eu critico profundamente, tá? Então só por esse motivo eu já vejo com grandes reservas as argumentações desse sujeito. Aí voltando aqui ao meu texto, vamos lá. Deixa eu só repetir essa parte. Ora, Israel real entende uma nação soberana que deseja acordo de paz, tal. Direito este que não tinha na época do Holocausto, mas se este não for o caso e houver qualquer outra intenção em jogo por parte do governo de Israel que envolva a morte de gente inocente, olha só, preste atenção nesse ponto aqui, tá? Se houver qualquer outra intenção em jogo que envolva a morte de gente inocente como alvo principal por parte do governo de Israel, certamente jamais defenderia tal empreendimento ou contexto. Eu sinceramente acho que ninguém, em sã consciência, deveria defender Israel se houver, por parte do governo de Israel, a intenção de matar civis. Porque a grande discussão que se tem aqui no Brasil é justamente essa, mas Israel está deliberadamente agindo assim ou está diante de uma situação impossível onde isso acaba acontecendo como um efeito colateral? Porque o que eu tenho defendido aqui não é o direito de Israel matar pessoas inocentes, não, eu jamais faria isso. Mas é admitir que essa situação, que todo esse contexto é extremamente complexo e que nós aqui no Brasil, ou no Ocidente, melhor dizendo, né, não podemos ser levianos a ponto de achar que a gente compreende o que de fato está acontecendo ali. Nós estamos somente recebendo informações e impressões e muitas vezes a gente confunde as nossas impressões com a realidade mesma. Quando, do ponto de vista ético, você tem razão em dizer, olha, eu não aceito a tentativa de se justificar ou relativizar a morte de pessoas inocentes que são civis palestinos. Mas será que aqueles que admitem, como é o meu caso, o direito de Israel de invadir uma sociedade onde essa sociedade tinha uma autoridade terrorista, que provocou o sequestro e a morte de milhares de civis israelenses, e, neste caso, em admissão à invasão de Israel contra este território, você acha que eu também não desejo
fazendo aqui um contraponto inclusive ao Luiz Inácio, será que ele acha que nós não desejamos o bem e a proteção dos civis palestinos? Mas o fato é que nós estamos admitindo uma situação muito mais complexa do que um mero ataque arbitrário, como aconteceu na invasão da Rússia na Ucrânia. Aí eu digo assim, por fim, quando me refiro a um dilema ético, eu estou dizendo que vidas estão em jogo dos dois lados da guerra por conta da invasão israelense, que apesar de ser invasão, é justificada na medida que procure o resgate desses civis. Se Israel deixar de interferir em Gaza, quem morre são os civis judeus. Cada minuto que passa, esgota a esperança de resgatá-los com vida. Então não é uma questão de mera retaliação, como disse o vídeo da BBC, me referindo ao meu último vídeo, falando desse que foi repassado pela BBC. Mas do contrário, se há outra solução para resgatar esses civis sequestrados, sem que haja necessidade da força militar, eu sinceramente gostaria muito de saber qual é. Porque você imagina, pessoal, se for só uma retaliação de Israel contra o Hamas, um ataque deliberado contra crianças, mulheres e idosos, qual que é o sentido disso? Né? Pura vingança. E se é pura vingança, então desculpa. Não há um pingo de razão, porque essa vingança ou a arbitrariedade de Israel matar pessoas inocentes não vai trazer de volta os seus civis mortos. Então não faz sentido Israel querer retalhar um grupo terrorista matando civis. Meu Deus do céu, vamos colocar a cabeça para funcionar. Se o próprio Hamas não está preocupado com os seus civis, está usando os civis como escudos humanos, qual é a lógica do exército de Israel matar civis deliberadamente, achando que isso atingiria os terroristas, quando ele sabe que os terroristas estão pouco se ferrando, se foder, vamos falar palavrão logo aqui, para com a sua população? Ora, se Israel sabe que os terroristas não estão preocupados com a sua população, qual o sentido de Israel se vingar matando a população da Palestina? Não faz sentido nenhum. Se houver qualquer intenção deles nesse aspecto, nós temos que declinar de defender essa estratégia militar israelense. Porque é uma irracionalidade sem limites. Tá? Aí eu digo assim, e mesmo que houvesse uma solução mágica, contestando a ideia de que é muito fácil libertar os reféns judeus com diplomacia, que é uma visão muito inocente dessa realidade, mas mesmo que houvesse uma solução mágica, convenhamos, os terroristas continuariam incitando Israel com bombas, foguetes, homicídios pontuais e ataques injustificáveis, como eles já fazem há décadas. Ora, considerando isto, é óbvio que toda nação teria a obrigação, qualquer nação, independente de Israel, Estados Unidos, Ucrânia, Rússia, não importa, qualquer nação teria sim a obrigação de invadir um território estrangeiro onde algum governo tivesse sequestrado parte daquela população. Vamos supor que, sei lá, terroristas argentinos invadissem o Brasil e sequestrassem 15 civis brasileiros. Você acha que o governo do Brasil não teria a obrigação de tentar resgatar esses 15 civis brasileiros? Óbvio que sim. É evidente que sim. Agora, as circunstâncias que denotam essa ação militar de Israel na faixa de Gaza são muito difíceis, porque ali é uma região populosa, basicamente é uma cidade inteira que precisa ser mapeada, e você tem situações muito difíceis, porque esses terroristas estão vinculados a túneis, que estão ligados a hospitais, a escolas, então a situação é muito difícil. Bom, e para fechar agora eu vou ler esse último texto que eu escrevi hoje, referente a toda essa situação, tentando considerar com mais sensibilidade a questão dos civis palestinos, tá? Que não pode ser jamais avaliada apenas como uma narrativa de defesa a um lado ou outro, certo? Porque se você defende restritamente a causa palestina, confundindo essa causa com os terroristas, você está defendendo o aprisionamento daquela população pelo seu próprio governo, que é o governo do Hamas, dos terroristas. Agora, se você defende Israel irrestritamente, como se a vida dos palestinos não importasse, como se fossem nada, você também está cometendo um erro de proporcionalidade, achando que as vidas dos palestinos valem menos do que as dos judeus, que seria também um grande absurdo. Então, tendo isso em mente, eu escrevi o seguinte. Já há muito tempo eu aprendi que não podemos nos afastar da realidade pela força do ego. O ego sempre se apega demais àquilo que nele se reconhece e naquilo que no outro vê em relação a si mesmo. Ou seja, o ego humano, ele costuma se confundir com as narrativas das quais ele defende. Isso se vincula à ideologia, à religião, à partido político, à facção, a time de futebol. Ele confunde a si mesmo, o ego, com aquilo
o qual ele se identifica. E se aquilo que ele se identifica, vamos supor um time de futebol, é agredido por alguma inverdade, ele também se sente atingido. Então isso é um problema para uma visão muito parcial que acaba fugindo da inteligência que busca avaliar o que de fato acontece, ou seja, a realidade. Esse é um cuidado que todo analista tem que ter. De um lado você tem um aspecto ético, de outro lado você tem um aspecto dianoético. Percebe como essas coisas são muito diferentes? Ora, quem, em vista do lado ético, defende a causa palestina, tem razão em defender aqueles civis, porque é injustificável a morte de pessoas inocentes. Agora, quando ele só defende o lado ético e abandona o lado dianoético, que é receber luz diante da complexidade que há nesta circunstância, e não avalia isso de forma inteligente, mas de forma passional, então o lado ético dele se aflora por paixão e não por razão. Não querendo fazer essa dicotomia muito exagerada de razão e emoção, que são coisas que a gente sabe que tem problemas do ponto de vista epistemológico, já é um outro assunto isso. Tá? Mas eu só quero deixar deflagrado esse ponto. Que há necessidade da gente ter não só a ética, porque diante de dilemas, às vezes, a gente se aflora em patos e não numa avaliação inteligente da circunstância. Ora, se é um dilema ético, a coisa tem uma outra conotação. Primeiro, o nosso silêncio diante dessas armadilhas da vida. E segundo, a nossa compaixão para ambos os lados. E em terceiro lugar, a tentativa de resolver isso procurando o mal menor. Aí eu digo assim, eu, por exemplo, reconheço em Israel uma nação legítima e destemida diante dos seus inimigos, já há décadas a fio. Reconheço que Israel passou por muitas situações difíceis, principalmente na luta contra o terrorismo. No entanto, muitas coisas estão nebulosas nos últimos acontecimentos na faixa de Gaza. Me refiro principalmente, escrevi errado aqui, à entrega de suprimentos a civis e à alegação de que soldados israelenses teriam atirado neles em via de contenção. Se isto for verdade, não há dúvidas de que ocorreu ali um gravíssimo crime de guerra, não importando o lado que se tenha ou a narrativa que se queira produzir. Importa nós sabermos o que de fato aconteceu. Não é porque Israel tem direito legítimo de invadir Gaza para resgatar seus civis sequestrados que agora pode perder o lastro de humanidade que os diferencia dos terroristas. Porque tudo está envolto nesses valores de que Israel não é igual aos terroristas. E sair desferindo golpes mortais contra pessoas inocentes, nesse caso, seria um absurdo. Tal brutalidade é estranha a tudo que Israel sempre defendeu em termos de civilização, respeito à autoridade e direitos humanos. Evidentemente não podemos ser inocentes com questões relativas à guerra, tá? Porque a guerra é um caos. Se o único soldado, vamos imaginar essa hipótese aqui, se o único soldado israelense cometer excessos, não significa que necessariamente tinha ordens para fazer isso. Não podemos admitir uma mentalidade metonímica nesse nível. Agora, se ele recebeu ordens, aí é uma coisa muito mais profunda e terrível. O ponto aqui é que, havendo excessos e crimes de algum grupo ou pessoa, há a necessidade de deflagrar isso para o mundo, que está acompanhando essa guerra bem de perto. É inadmissível que o governo de Israel não se pronuncie sobre esse caso, mas na verdade eu já vi o pronunciamento do governo a esse respeito, mas muitas coisas ainda estão nebulosas, tá? Então é preciso esclarecer mais esse ponto. Daqui podemos depreender 3 grandes derrotas em ordem não só cronológica, mas hierárquica. Em primeiríssimo lugar, a morte de pessoas inocentes e desesperadas que morreram pisoteadas e atropeladas, ou como alegam alguns, por ataques armados direto. Algo inadmissível. A alegação de Israel é que esses ataques foram provocados por homens armados palestinos. Agora, isso não implica necessariamente que Israel sempre fale a verdade. Então é uma questão que tem que ser repassada e é uma investigação mais profícua e que pode levar tempo. Temos que ficar atento aí às notícias e tomar cuidado com as desinformações. Em segundo ponto aqui, a mácula na única nação realmente democrática do Oriente Médio, brutalizada se confirmado crime de guerra por seus inimigos. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a derrota da morte de civis. Isso já é uma grande derrota. A maior de todas, na verdade. Em segundo lugar, a mácula à democracia parlamentar, ou a única real democracia parlamentar do Oriente Médio. Claro, você pode falar de outras democracias ali, naquela região, mas nada se iguala a Israel, tá, nesses termos. E como nós sabemos que o mundo está muito dividido hoje, atualmente, entre democracias e autocracias, é assustador pensar que democracias têm sido desmoralizadas. Tá? Basicamente essa narrativa que os autocratas desejam que o Ocidente compre.
Então já é uma grande derrota aqui. Em terceiro lugar, a psicologia reversa que tal circunstância gera, dando razão aos demagogos, aos hipócritas e aos levianos que julgam Israel sem reconhecer suas razões imediatas. Então, quem são esses? São aqueles que acham injustificável as ações de invasão militar de Israel, sem considerar que eles estão fazendo isso para resgatar civis, porque essas pessoas têm uma visão unilateral desses acontecimentos. Como eu já disse antes, e vou repetir aqui, existe um drama, uma tragédia ocorrendo em Gaza, que implica um dilema ético da relação entre o socorro aos judeus sequestrados e os efeitos colaterais da guerra que atingem os moradores de Gaza. A faixa de Gaza é região urbana, de difícil acesso, onde terroristas se misturam com a população local. Toda essa dificuldade é um enorme desafio ao exército judeu. Porém, Israel deve saber que não está lutando somente contra terroristas, mas contra demagogos ocidentais que a longo prazo podem gerar muitos problemas, uma vez que alimentam narrativas, como as do presidente do Brasil, que colocou a pecha de genocídio àqueles que lutam para resgatar seus cidadãos. Os demagogos não só mancham a imagem de Israel, como também incitam terrorismo, ou no mínimo justificam em alguma parte. Porém, antes de qualquer coisa, Israel tem uma responsabilidade com os civis de Gaza, sim. Eles têm responsabilidade com os civis de Gaza. Não pode tratá-los como se não tivessem importância alguma ou como se fossem dispensáveis, porque isso é uma incoerência completa à defesa de tudo que Israel sempre demonstrou ser. Ou seja, uma nação que está preocupada com os direitos humanos. Israel precisa assumir o dilema ético. Eu não estou dizendo para Israel esquecer os seus civis sequestrados, ou esquecer de tudo que aconteceu no dia 7 de outubro. Eu estou dizendo que o Israel tem que assumir que há um dilema ético nessa situação, ao invés de tentar se justificar em seus mortos. Precisa entender que, além dos terroristas e dos demagogos, dois grandes e terríveis inimigos, também luta contra si mesmo, contra instintos vingativos e irracionais. Eu acho que aqui é uma questão também a nós refletirmos. A luta de Israel não é só contra terroristas e contra demagogos, mas luta contra si mesmo. E Israel, como uma democracia parlamentar, tem consciência disto, do ponto de vista aqui de uma visão exageradamente personalista. Porque Israel, sendo uma democracia, tem muitos lados e muitas visões e muitas discussões. Um cara é mais à esquerda, outro é mais à direita, outro é mais centro. Então, é muita gente tentando pensar aquilo de uma maneira a tornar suas ações mais adequadas à luz desses acontecimentos tão complexos e difíceis, certo? Portanto, Israel luta contra si mesmo. E nessa luta contra si mesmo, penso que eles devem tomar um cuidado para não caírem no instinto puro e irracional da vingança. Porque se for esse o caso, aí eles vão se tornar iguais brutalmente aos seus inimigos. E é um grande problema isso. Então, com isso, finalizo essa reflexão a respeito da guerra. Espero que realmente essa tragédia acabe o mais rápido possível, com o resgate dos civis que ainda estão vivos, que foram sequestrados pelos terroristas, e com a minimização dos efeitos da guerra e, por consequência, a libertação do povo palestino, não só da guerra, né, que envolve Israel e Hamas, mas também libertação do próprio Hamas, para que seja um povo livre, com eleições livres. Eu sei que é muito difícil falar de democracia na tradição islâmica, mas enfim, né, eu espero que tenha a melhor resolução, apesar de todo o sangue que foi derramado, sangue este inocente. Então, lamento demais por essas vidas. Basicamente é a única coisa que eu consigo entender ou assim, refletir até o presente momento. Mais notícias nós teremos, e é como eu disse, né, nos comentários aqui que fiz no outro vídeo. Quanto mais essa guerra continua acontecendo, pior fica pro lado de Israel, porque parece que a vilania que é vinculada ao Hamas está sendo herdada, ironicamente, por Israel. Isso é um grande problema do ponto de vista assim, narrativo a longo prazo para a própria nação de Israel, né, que representa, como eu disse, uma democracia. Segundo o portal G1, no pronunciamento israelense mais atual deste terrível evento, parece que temos uma versão mais apurada. Um oficial militar israelense disse que houve 2 incidentes distintos e que, em um primeiro momento, dezenas de palestinos teriam sido mortos ou feridos, pisoteados ou atropelados pelos caminhões de ajuda humanitária, lembrando que os caminhões não eram dirigidos por soldados judeus. Depois, soldados, se sentindo ameaçados, teriam disparado tiros de advertência para o alto. No entanto, na confusão muitos se recusaram a se afastar e ocorreu ataque direto do exército.
À noite, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel afirmou que tanques que escoltavam os caminhões dispararam tiros de advertência para dispersar a multidão que tentava saquear os veículos. Segundo ele, os tanques recuaram quando o cenário começou a ficar fora de controle. Disse Daniel Hagar, porta-voz de Israel, nenhum ataque das Forças Armadas de Israel foi feito contra o comboio de ajuda humanitária. Ao contrário, o exército estava lá coordenando uma operação humanitária para garantir a segurança e permitir que o comboio chegasse ao ponto de distribuição. Ele afirmou, ainda, que houve operações desse tipo nas últimas 4 noites sem registro de problemas, deflagrando que aquele evento fora uma fatalidade. Nesta versão descrita pelo G1, não foi mencionado ataque de palestinos armados. O que pode ter ocorrido é que algum palestino poderia estar armado, mas que não necessariamente fosse do Hamas, e no desespero atirou contra soldados, ou então nenhum deles estava armado e a ação de algum soldado ou muitos fora desproporcional.